Tiagão, tamo de volta aqui no nosso podcast. Hoje tá diferente, viu? Tiagão, hoje tá diferente. E eu não sou digno nem de sentar nessa mesa hoje, mano. Que isso? Rapaz, parece que você tá meio apagado hoje. Tá meio descanteio. O que aconteceu, mano? Hoje tá muito profeta aí. Só pesado, nome pesado aí hoje. Rapaz, eu tô até tremendo aqui. Tremendo? Vamos ver, tô tremendo na base aqui, rapaz. Só homem de Deus, você é doido. Tiagão, hoje, fala pra nós como é que tá o nosso podcast hoje. Hoje tá divino, viu? E sabe quem tá conosco aí, Tiagão? Pastor Tiago. Hoje tá conosco, sabe quem? Nosso querido, nosso amigo, meu líder, Eric Reis. Ele já tá com o Tiago na tela ali, ó. Ele tá com o Tiago na tela do lado dele, ó. Ali, ó. Mostra o Tiago na tela aí. Ele tá com... Mostra aí o nosso bombonzinho. Esse é o mini bombonzinho, Tiago Natel. Onde que ele foi achado? Gente, olha só, pra quem não sabe, Tiago Natel, ele foi achado na Dix. Aí, ó. Perdido. E agora ele canta na igreja lá, ó. E agora... Ele cantou lá, Isso aí, esse aí é ele depois da conversão, né? Com terno brilhante, tudo aí, ó. Microfone na mão, E o Tiagão, ele tem um livro, quem não sabe, né? Arrasta pra cima aí. Vai Procura aí, porque o testemunho dele é top demais. Foi encontrado vazio, mas hoje tá cheio, transbordando. Que isso, transbordante. E casou ainda, né? Casado. Aleluia, glória a Deus. Tiagão, quem mais tá na mesa? Falei. Tá conosco também nosso querido, nosso pastor Márcio Aleluia, Reis. salva de palmas, gente. Salva de palmas. Prazer estar aqui com vocês. Aí, isso. Acertou a pau, aí. Cara, bom demais. Pastor Márcio, Eric. E Tiagão, hoje vai ser o primeiro Hangout bilíngue. Com tradução simultânea. Que isso, não precisa nem apertar a tecla SAP, vai ser o simultâneo, sim. Vai ser simultâneo, na hora. Hoje nós trouxemos aqui o cara mais fera da igreja que eu aqui. O Eric é terrível. Cara, o Eric... Você lembra do professor Bugiganga? Sim. Cara, o que você precisar... Ele tá no telefone dele, ele achando o telefone dele, né? Chama o Eric. Não, o Eric é o mais requisitado. Cara, se você não conseguir resolver teu problema aí, liga pro Eric. Tamo aí. Eric é isso aí. O Eric é fera. E como que vai ser hoje, então? Então, olha só, a partir de agora eu vou apresentar em inglês o nosso convidado especial, porque ele só fala inglês. Então, eu vou apresentar ele em inglês e nós vamos ter o Eric traduzindo simultâneo para que vocês possam, gente, ser tremendamente abençoado por esse podcast hoje. A gente começa nessa brincadeira, nessa alegria, mas... hoje esse podcast está muito top. Eu estou muito ansioso para aquilo que Deus vai fazer. Para você que está ouvindo, você vai compartilhar esse podcast, você vai seguir. Se você não segue, vai dar um like, vai comentar. Porque o que nós vamos falar hoje aqui com esse convidado especial pode mudar a sua vida, mudar a história de muitas pessoas e vai trazer mais clareza para aquilo que você ainda talvez não entendeu, mas possa entender hoje do que é ser um missionário, do que é pregar o evangelho num país perseguido, num país, né, onde o cristianismo às vezes não é aceito. Então, today we have our special guest from Pakistan, Pastor Simon Peter. Come on! So excited! Hallelujah! Hoje nós temos aqui o nosso pastor Simon Peter do Paquistão. I'm very happy. Eu tô muito feliz. Pastor, first of all, Pastor, primeiramente, thank you very much. Muito obrigado. So, for being here today. De nada. We are so happy. Estamos felizes. It's an honor for us. Oh yeah. É uma honra para nós aqui hoje. So you can be part of the podcast. Thank you so much for inviting me here. Muito obrigado por ter me convidado aqui. So this is the first podcast. Então esse é o primeiro podcast that we are recording que a gente está gravando with translation. Com tradução. Okay. So maybe we're gonna I'm gonna have to say, okay, wait a minute. We're gonna have to learn how to do this together here. Então a gente vai ter que aprender aqui juntos como fazer isso, que talvez eu vou pedir para você pausar. But I'm sure it's gonna be very powerful. It's gonna be a good experience. Yes, I believe that. I believe that this will be the first experience, but it will not be the last experience. Amen. Eu acredito que não vai ser a primeira, mas vai ser a primeira de muitas. Amen. And I bless your podcast that you have many people from other languages to come and share their word of God.
E eu abençoo o seu podcast para que ele venha ter várias outras pessoas que venham aqui falando línguas diferentes, para abençoar outros. Amen. Amen. I believe many other generations and people, this will be forever in YouTube, so people will be watching, and they will be touched by it. E eu sei que isso daqui vai ficar para sempre no YouTube, então eu creio que vai abençoar várias gerações futuras. Amen. So we can start our conversation here. So you feel free. You're at home. If you need coffee, we got coffee. We got Coke. We got water. We got chicken coming. Cake. We got fruit cake. It's on the way. Então se sinta em casa, que a gente tem comida chegando, a gente tem Coca-Cola, o que você quiser tem aqui, só pedir. Will you bring a Brazilian barbecue for me? Oh, come on. Vai trazer churrasco hoje, então? So we can ask the director. Yeah. Podemos pedir o diretor ali. A gente pode pedir diretor, porque o Eric não pode agora, né, fazer isso pra nós. We don't introduce the director. É verdade, vamos introduzir o... Gente, salva de palmas pro nosso diretor, come on. Director! Joshua! Our director, he's always in charge of everything here. Nosso diretor ali tá sempre na chefia aqui de tudo aqui. Glory to God. Okay, Pastor Simon, tell us a little bit about yourself, your family, the place where you're living right now. Então, pastor, conte um pouco mais da sua família, o lugar onde você vive hoje. You know, I came from Pakistan. Eu vim do Paquistão. And I born in a Christian family. Eu nasci numa família cristã. And you know, the life expectancy in Pakistan is about 60 to 62 years. E a expectativa de vida no Paquistão é de 60 a 62 anos. And I born in a very strong Christian family. E eu nasci numa família bem forte cristã. And you know, when I born, they gave me a Christian name. Quando eu nasci, eles me deram um nome cristão. And it's a very unusual because all of my brothers and sisters, they have a Pakistani name. Wow. E é um pouco fora do comum, porque todos os meus irmãos têm nomes paquistãos, só eu que tenho um nome cristão. My cousins my cousins and relative in the extended families, they all have Pakistani name. E todos os meus parentes, os meus primos, todos eles têm nome paquistanês. But when I born, my parents, they gave me the Christian name. Mas quando eu nasci, os meus pais, por algum motivo, me deram um nome cristão. So having a Christian name in Pakistan, it's a very unusual. Então ter um nome cristão no Paquistão é algo muito incomum. And you know, Pakistan have 240 million people. E o Paquistão tem 240 milhões de pessoas. And 96% of the population of Pakistan is Muslim. E 96% são muçulmanos. And only 4% are other religion. Apenas 4% fazem parte de outra religião. And Christians are only 1.6%. Wow. E os cristãos são apenas 1,6%. So having Christian name, always I faced persecution from my class fellows, from my classmates. Então, por ter um nome cristão, eu sempre sofri perseguição desde de pequeno na escola. So they know your name is Christian. Yeah. Então eles sabem que o seu nome é cristão, né? Yes. Sim. They know. Yeah, Eles because, sabem, sim. because this is not a Pakistani name. Porque o meu nome não é um nome paquistanês. So from my name, they knew that I am Christian, and they called me with a very bad pronunciation, sometimes Simon, sometimes Peter, and I feel it very angry. Então, eles sabendo disso, de propósito, eles pronunciam meu nome errado. So this is like a bullying or something, or no? Yes. Tem um seu like tipo this. de bullying? Então ele falou, sim. Yes. So I used to come and fight with my parents. Why you give me this name? Eu costumava falar com os meus pais, por que vocês me deram esse nome, cristão? Because all of my brothers and cousins and sisters, they have Pakistani name. And you gave me this Christian name. Do you think that I am a Englishman? I came from another English country? Todos os meus irmãos e primos têm um nome paquistanês normal. Vocês acham que eu vim de outro país? De um país inglês? So they don't have any answer. E eles não tinham nenhuma resposta para mim. So Wow. I grew up with this, with the hate of this name. Então eu cresci odiando o meu nome. And but I was a good Christian. I used to go to the church. We have the Bible study group in our house. Mas eu era um bom cristão. A gente tinha estudos bíblicos, eu ia na igreja sempre, eu fazia tudo certinho. So in my early age, I made a promise with God. Então,
quando eu era bem novo, eu fiz uma promessa com Deus that first 20 years of my life I will study. que nos primeiros 20 anos da minha vida eu ia estudar. On second 20 years of my life I will work hard to earn a lot of money for my family. Nos próximos 20 anos, eu iria trabalhar bastante para arrecadar bastante dinheiro para minha And família. the last 20 years or more years, if you give me more years, I will serve you. E se o Senhor me desse mais 20 anos e mais ainda, eu iria usar esses anos para servir o Senhor. So when first 20 years completed, I study microbiology, zoology and biochemistry. I was studying in university. Então, nos primeiros 20 anos, eu estudei bastante microbiologia, zoologia Biochemistry. e bioquímico. Isso, So I scored a top position in university. Então, eu estava nas posições mais tops da minha universidade. And many people from media and newspaper, they came and they interviewed me and they asked, what is your future plan? E muitas pessoas, até do jornal, me perguntavam quais eram os meus planos futuros. And I told them that I want to do a PhD in biotechnology. E eu falava com eles que eu queria fazer um PhD em biotecnologia. But something happened and I could not carry on my education. Mas aconteceu alguma coisa que eu não consegui continuar a minha educação. Then I joined a pharmaceutical company. Então eu entrei numa companhia farmacêutica And it was a multinational pharmaceutical. e era uma companhia multinacional. And I worked in that company for 20 years and progressively I achieved one of the top managerial position in that company. Eu trabalhei nessa companhia por 20 anos e progressivamente eu alcancei uma das posições mais requisitadas lá nessa companhia. God blessed me with every facility that I could desire, I could ask for that. E Deus me abençoou em cada posição, tudo que eu desejava, Deus me concedia. I was provided a very luxurious company maintained car. A companhia me proveu um carro bem luxuoso. I had a very good salary. Eu tinha um salário muito bom. I used to travel by air domestically and internationally. Eu viajava de avião voos domésticos e voos internacionais. And more than half of the country was under my control. I was supervisor of the team that was working in Pakistan. Wow. E eu era o supervisor de quase metade do Paquistão. And you know, Minha companhia. this is not a normal thing for a Christian who is living in Pakistan. Isso não é algo normal para um cristão que vive no Paquistão, ter essa posição. Because you know, most of the Christians, they are uneducated. Porque a maioria dos cristãos no Paquistão não tem educação, não Because são of the formados. uneducation, they don't have the opportunities like that I had at that time. Porque os cristãos no Paquistão não têm as mesmas oportunidades que eu tive. So when I completed the second 20 years of my life, Então, quando eu completei os segundo 20 anos da minha vida, again something happened again. de novo, alguma coisa aconteceu. There is a senior manager came from another company and he became the boss in my company. Teve um gerente bem Sênior, né? um cargo bem alto, um novo manager que veio supervisionar a minha área Virou o chefe daí. e virou o chefe dele. And he started persecuting me because he knew that I am Christian. E ele começou a me perseguir porque ele sabia que eu era cristão. And he made my life very miserable because every month he was giving me the targets, very unrealistic target, easy to achieve. E ele tornou minha vida muito difícil porque todo mês ele me dava alvos inalcançáveis de propósito. So I decided to left this company because I was thinking that I have 20 years experience and I can find this type of job in any of the other company. E eu decidi sair dessa companhia porque eu tinha 20 anos de experiência e eu sabia que não ia ser difícil achar um outro emprego nessa altura. So I resigned and I applied in many companies. I sent my resume to many companies. Então eu saí da companhia e dei o meu currículo para várias companhias equivalentes. But I didn't receive any single call from any of the companies. Mas eu não recebi nenhuma ligação de volta de nenhuma companhia. So in a few months I used all of my saving and my family become hand to mouth.
Então, em alguns meses, eu acabei Gastando. gastando todas as minhas economias. So it was a very difficult time for us, and I started complaining, God, why it is happening? Então foi um tempo muito difícil para nós e eu comecei a reclamar com Deus. Por que isso está acontecendo? We are regularly going to the church. A gente vai na igreja todo domingo. My children, they are involved in the church. Minhas crianças estão envolvidas na igreja. And at that time, I had a first encounter with Jesus Christ. E eu tive nessa foi a primeira vez que eu tive um real encontro com Jesus Cristo. And you know, I used to study Bible in Urdu language. Eu costumava a estudar a Bíblia na minha língua. And in Urdu language, the Simon Peter is a different pronunciation, like Shamaun Patras. E na minha língua, Simon Peter se pronuncia de uma forma diferente. Shamaun Patras. Chamam para trás. Chamam para trás. Yeah, so whenever I found a very difficult word in Urdu, I used to consult an English Bible. Então, toda vez que tinha uma palavra difícil na minha língua, eu ia consultar na Bíblia em inglês. So one day I was studying a Bible in my bedroom. That was an English Bible, and I saw a scripture in the Gospel of John, chapter 21. Então, uma vez eu estava estudando a minha Bíblia em inglês e eu vi uma passagem interessante em João, Chapter 21, verse 15 to 18. João 21, do 13 ao 15. And it is a communication between Jesus Christ and real Simon Peter. E era uma comunicação entre Jesus e o real Simão Pedro. Jesus asked Simon Peter, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simon Peter, son of John, do you love me more than this? Simão Pedro, você me ama mais do que... And Simon said, okay, yes, Jesus, I love you. Sim, Jesus, eu te amo. And Jesus asked, first commandment, okay, take care of my sheep. E daí Jesus falou: apacente as minhas ovelhas. And you know, when Jesus spoke these things, Simon Peter, a very strong feeling came into my mind that this is the name Simon Peter. Jesus spoke with his own mouth. Yes. E quando eu li isso, eu tive uma sensação muito incrível nesse momento, porque Jesus, as suas palavras, Simon Pedro saíram da boca de Jesus. And I feel that how foolish and stupid I am, because I hate this name for the last 40 years of my life. E eu pensei comigo mesmo, poxa, quão estúpido, tolo eu fui, porque eu odiei esse nome por tantos anos. When I didn't receive any call from any of the company, I started thinking that maybe this is because of on my resume this is the written Simon Peter. So that's why I am not receiving the calls from any company. Porque quando eu não estava recebendo nenhuma ligação de volta, eu achei que fosse porque os empregadores liam o meu nome cristão e não queriam me dar emprego. So second time when Jesus asked Simon Peter, do you love me? And he gave the second commandment, that is tender my sheep. E a segunda vez que Jesus falou, que Jesus perguntou a Simão Pedro se ele amava mesmo, ele respondeu, apacente as minhas ovelhas. And third time when Jesus asked Simon Peter, do you really love me? E a terceira vez ele falou, o senhor, Pedro, você realmente me ama? So at third time, the real Simon Peter, he was very grieved. He becomes emotional because he denied Jesus Christ 3 times before this conversation. E na terceira vez ele ficou muito apreensivo porque ele tinha negado 3 vezes. He was emotional and grieved, and my condition at that time was even more worse than the real Simon Peter. Ele estava bem apreensivo e a minha condição era semelhante, talvez pior do que a de Pedro naquela época. And I was crying in my bedroom like kids. I do not know what happened to me. I was feeling like I'm in fire, and I was crying like babies. E eu estava chorando no meu quarto, gritando. Estava realmente muito emocionado naquela hora. And suddenly I hear an audible voice De repente, of Jesus Christ. eu escutei a voz audível de Jesus. And he said to me, do
Do you remember you had a promise with me? Ele disse para mim, você lembra? Your first 20 years are past. Você lembra da promessa que você fez para mim? Your second 20 years are past. Os primeiros e os segundos 20 anos passaram. Now this is my time. You have come to me and you have to serve me. Agora chegou a última parte que você prometeu que você ia me servir. So I replied to Jesus, how can I serve you because I do not have any biblical education. I have not been to the seminary. How can I serve you? E eu falei para Deus, como é que eu posso te servir? Eu não tenho nenhuma formação bíblica. And he said, don't worry about that. I will teach you. You have to go out of the city and serve the little children. E ele falou para mim, não se preocupe com isso, eu vou te ensinar. Você tem que sair para as vilas e ensinar as criancinhas. So I obeyed his commandment and I started working among the little children living in the villages. Então eu obedeci ao comando de Jesus e eu fui para as vilas e comecei a ensinar as crianças. Sometimes I feel very bad because, I was having a very good position. I was having a 40 years old, having a very good position in the company, but I was serving very little children in a very slum area, in a very tough situations and conditions. So, e para mim foi bem complicado porque eu estava numa posição bem alta ali no meu emprego e eu tive que sair, abandonar tudo e ir para essas vilas bem com condição bem. Wow, so that was kind of hard for you, like because you were in a então, high position. Isso foi difícil para você então, que você estava numa posição bem alta, né? And suddenly you see yourself now dealing with kids. E de repente agora você está tendo que lidar com crianças pequenas. But this condition made me very strong because I obeyed God and He spoke with me that I will take care of you. Mas essa condição me tornou, na verdade, muito forte porque eu obedeci a Deus. And now I realized because of that obedience, e agora eu entendo que por causa daquela obediência, God took care of me and He provided each and every need that I needed for the ministry. Deus proveu tudo que eu precisei, nos mínimos detalhes. So I worked as a kids leader for 7 years. Então eu servi como um líder de crianças por 7 anos. From 2009 to 2016. De 2009 a 2016. And there was a time when we have more than 1,000 children in different villages. 1,000. Yeah. E teve uma época que a gente teve mais de 1.000 crianças no total. So we raised many kids and leaders in our Sunday schools. Então nós tivemos algumas crianças que foram líderes, tornamos elas líderes. Yeah, in 2016. Em 2016. I have second encounter with God and I asked, oh God, for the last 7 years I am serving children, but I cannot see any fruit of my work in the children. E em 2016 eu tive um segundo encontro com Deus e aonde eu indaguei a Deus, poxa, eu tenho trabalhado, servido 7 anos e eu não estou vendo nenhum fruto. Although we raised some Sunday school teachers and we baptized them, but I want to see more fruit. A gente batizou alguns, mas eu gostaria de ver mais frutos. And that time there is a missionary, his name is Chiliano Vergara. He came from Brazil and he met me. Então, logo após esse encontro com Deus que eu tive, eu conheci um rapaz chamado Chileno Vergara, que veio do Brasil, que ele foi lá no Paquistão. And he visited all our ministry, all our areas, all our the villages where we are working. E ele visitou todas as áreas, todas as vilas que a gente estava trabalhando. And after that he said, "Oh, brother, I came here to establish a seminary." E depois disso, ele me falou, irmão, eu vim aqui para estabelecer um seminário. And he offered me a very attractive position that he said that you will be one of the director of the company. Ele me ofereceu seminary. E ele me ofereceu uma posição bem atraente. Ele me ofereceu a ser o diretor do seminário. Wow. So when he shared this thing, I asked one question to him. Okay, in that seminary, from where the people they come to teach our people. E eu perguntei para ele, nesse seminário, onde estão as pessoas que vão ensinar e fazer parte do seminário? And he said that the people from Brazil, people from America, they will come, and there will be some people from India, they will come,
to teach, and they will come also to study in this seminary. E ele falou, vai vir pessoas de vários lugares, do Brasil, da América, da Índia, para poder ensinar e estudar também no seminário. So when he mentioned about India, I said, stop, brother. It Então, will not work. E quando ele falou que ia vir pessoas da Índia, eu falei, para aí, pode parar que não vai funcionar isso. Because we, with India, we have not a good relationship. It's just like Brazil and Argentina. Porque o pessoal do Paquistão não tem um relacionamento muito bom com o pessoal da Índia, assim como o Brasil e a Argentina, mais ou menos como And he said, okay, what is the good suggestion? Can you advise me something? E ele falou, essa é realmente uma sugestão boa. Você tem alguma ideia melhor? So I told him, okay, take some boys from Pakistan and send them into your country, in your seminary, teach them, and when they will come back, with the help of these boys, we will establish a seminary in Pakistan. Então eu falei, pegue alguns rapazes do Paquistão, leve para o seu país, ensine eles, e assim quando eles voltarem, eles vão participar do seminário. So making a long story short, we selected 6 boys and we sent them into Zambia, and from 6 boys, there are few boys who were raised in our Sunday school as a teacher, and I baptized them. Então, para resumir, nós pegamos 6 rapazes, levamos ele para a Zâmbia, eles se formaram lá, depois voltaram e a gente batizou eles. So in this way, God showed me that this is the fruit of your ministry. Então Deus me mostrou, esse é o fruto do seu ministério. So from 2016 and till 2018, they were studying in Zambia. Então de 2016 a 2018 eles estavam estudando em During Zâmbia. this period, I joined a Bible college in Pakistan, and I was studying in Pakistan. E nesse período eu entrei na escola bíblica no Paquistão e fiquei estudando e me formei lá. When they came, we planted first school in Pakistan. E quando eles retornaram, nós plantamos a primeira escola no Paquistão. We selected very poor Christian community who are working as a slave on the brick factories. We bring their children into our schools. Então nós pegamos uma família que estavam sendo escravizadas numa fábrica de tijolos e trouxemos ela para a escola. And we started teaching them a formal education along with the biblical based education. Então nós começamos a ensinar a educação normal, o currículo normal, também em conjunto com o currículo cristão. And they started growing in Christ. They were responding very well. We are receiving many children in our school. Então eles começaram a responder bem. Nós começamos a receber mais e mais crianças. So in one school we have 115 students. Então em uma escola a gente tinha 115 estudantes. Then we started another school, the second branch, in which we have 135 children. E daí a gente começou uma outra escola que nós temos 135. So from one school we have now 6 schools in Pakistan. Então, de uma escola, agora a gente tem 6 escolas. And all together we have 350 plus students in all these branches. Então, no total, nós temos mais de 350 estudantes. So after 1 year, in 2019, we started a School of Missions, VCM. Então, Wine School of Missions. Depois de um ano, a gente começou uma escola de missões. So we selected 10 young boys, and we started teaching them all the material of the wine church, like LTC, spiritual maturity course, all these things. We teach them for 2 years. Então a gente escolheu 10 rapazes e ensinamos a eles por 2 anos todo o material da vinha, curso de maturidade, CTL e etc. And when they completed their seminary, they have the cell groups, and with their help, we planted 14 new wine churches in Pakistan. Então, com a ajuda deles, depois que eles terminaram o seminário, nós plantamos 14 células. So we have Churches or life groups? churches. Desculpa, igrejas. So life churches, we have 46 life churches, adult life churches. Life churches or life groups? Life group. 46 life. 46 life groups. 46 células e 14 igrejas. 14 churches. 14 church. 14 church, 46 life cell group, and 8 kid cell groups. E 8 células de crianças. So Hallelujah. in this way, first we planted the school, and the schools helped us to plant more churches in Pakistan. Wow. Então a gente, dessa forma, as escolas
a partir das escolas, várias igrejas surgiram. Very good. And in my opinion, if we start working on the kids, they will be the source of the future church. Yes. Through children, we can connect the families with Wow. the church. And I think this is a good strategy Very good. to grow churches in any country. Na minha opinião, a melhor forma é através das escolas, porque as escolas trazem as crianças que conectam as famílias. E a partir das escolas que a gente vai crescer as igrejas. Very good. And then God spoke with me through Isaiah 61 from verse number 1 to 4. And he retuned my calling. He said that I am called you by name to raise leader for the future church. E Deus falou comigo através de Isaías 61 que ele está me usando para Raise leaders for the future church. levantar líderes para as futuras gerações. And I'm so glad to see the many children, they are Wow. growing in Christ. They are sharing the word of God. Our children, they are leading the kid cell groups. Wow. E eu vejo crianças liderando células de crianças, e isso enche meu coração de alegria. Hallelujah. And all things that is happening in Pakistan, this is not because of me. E todas essas coisas que estão acontecendo no Paquistão não é por minha causa. This is just because of God. Isso é só por Amém. Deus mesmo. I just obeyed His commandment. Eu simplesmente Aleluia. obedeci o comando dele. I'm thankful that He is using me to raise leader for the future. E eu sou grato porque ele está me usando para trazer novos líderes nas próximas Very gerações. good. And this is Awesome. just the beginning, huh? Yeah, Isso é this só o is just começo. Yeah, É, just é the só beginning. o começo. Wow. Yeah, once you said the story now, how everything started, how was your testimony? I know you made it short. Yeah. Sei que So, você resumiu bastante a história. You know, my life is the full of the testimonies. Amen. I can write a book. A minha vida é cheia de testemunhos. Eu So, posso fazer I um imagine. livro. I can feel the presence of the Lord on each and every step of my life. Eu posso Hallelujah. sentir a presença de Deus em cada passo da minha vida. So now we can make you questions about Okay. that story, because I have a lot of questions for you now. Eu tenho Sure. muitas perguntas e agora a gente vai começar a fazer algumas perguntas. So, okay, so I want to know now. Agora eu quero saber. Once you were like starting with the kids, Quando você começou com as crianças, how was the family reaction? Because like you had persecution in your work. qual foi a reação das famílias? Yes. You know, first of all, my family is concerned that how will you work like this? Because you do not have resources. How can you feed your own children? Primeiramente, minha família estava preocupada porque como é que você vai achar recursos para fazer tudo isso? Você mal consegue sustentar a sua própria família. But I convinced them that if God called me to do His work, then He is going to provide Amen. each and everything to me. Mas eu convencia a eles que se Deus me chamou para fazer isso, Ele vai providenciar tudo necessário. And you Amen. know, my wife, she is more stronger Christian than me. Minha esposa é uma cristã mais forte do que eu. And she's, My wife is too. Nice, too. The same. Yeah. So she said, okay, don't worry about that. Because she is a nurse in a public hospital. E ela falou, não se preocupe, porque ela é uma enfermeira num hospital público. And she said, we will manage whatever I earn, we will manage it with my salary. Wow. E ela falou que a gente, com o meu salário, a gente vai dar um jeito de fazer as So I coisas. saw the hand of the Lord. He provided each and everything that I needed for the ministry work. Eu vi a mão de Deus, Ele proveu tudo que a gente precisou nesses anos todos. Okay. Very nice. Very good. But my question still, A minha pergunta ainda é, About the parent. how about the parents from the kids that you were bringing to God? e os pais das crianças que você estava trazendo para How Deus? was the reaction actually of the parents? Qual the era a parents. reação dos pais dessas Like, crianças? because they were not Christians, those kids, Porque eles não eram cristãos. No, or they were. they were. Oh, they were Ah, Christians eles already. já eram, So sim, their eles já parents eram were cristãos. Christians. Their parents were Christian, but they were working on the brick factories, and they were not allowed to go to the schools. Oh, They are okay. not allowed to go to the churches.
So the schools, I'm sorry, I'll let him translate. Eles eram famílias que eram escravizadas nas fábricas de tijolos que não podiam ir. Eles eram cristãos, só que eles não podiam ir na igreja. Their parents, they want to send their children to school and churches. Now I understood. Os pais queriam levar, mas eles não podiam. But Agora entendi. Because of the debt they have, the loan Por causa da dívida, do empréstimo. Their first priority to work to make 1,000 bricks every day. Eles tinham que fazer 1.000 tijolos por dia. Wow. So that's why they ask their children to work with them. Por isso que eles tinham que colocar as crianças para trabalhar com eles também. So, but we convince them, if you will allow your children to come into the school, they will get education, and after that, they will have a better opportunity to work out, and they can earn more money. So the kids, they were not slavers. They were slaves. They were working? Yes, they were working. The kids? Yes. As crianças, era assim, os pais... So, allow me one moment just to explain. Os pais eram escravizados, eles faziam dívidas, e daí, para poder pagar a dívida, eles colocavam as crianças para trabalhar junto. Só que aí, eles convenceram aos pais, falaram, olha, se vocês deixarem seus filhos estudarem, vai ser melhor, que eles vão fazer mais dinheiro no futuro. Então... So we convinced their parents and they started sending their Então a gente convenceu os pais e daí eles começaram a liberar as crianças para ir na escola. So some brick factories, they are very away from our schools. So we have some children on the brick factories. We have some schools on the brick factories, and our teachers, they are going every day to the brick factories and they are teaching their children on these brick factories. Então, como algumas fábricas de tijolos são muito longe, nós temos alguns professores que vão até eles para poder ensinar essas crianças nessas fábricas. Pastor Márcio e Tiago, vocês querem fazer perguntas? Que eu acho que agora a gente, é hora de a gente fazer perguntas para ele também sobre, So do you guys want to ask any questions? Pastor, it's so important to tell about the slave in there, because we start talking about now the parents who's got children who's working. So I think it's important to explain, because this is something that got me surprised that in Pakistan there is people who in this time is slave, and Você poderia explicar um pouco sobre essa questão da escravidão que chamou muito a minha atenção quando você estava me explicando antes? You can say that this is the modern time slavery. Você pode chamar isso de a escravidão dos tempos modernos. You know, for example, I am a head of the family. Por exemplo, eu sou um cabeça da família. I had some emergency, for example, I have an accident and I need money for the treatment. E eu tive um exemplo, eu tive uma emergência, talvez eu quebrei a perna e eu preciso de dinheiro para tratar. And it's easy for me to go to owner of the factory, a brick factory, and I will ask, please give me some money because I need money for the treatment. E é muito fácil para eu ir num dono dessas fábricas e pedir dinheiro emprestado. And I will ask, okay, on my place, my son will work for you until I will not pay the money back to you. E como parte desse negócio, ele me empresta o dinheiro e eu posso falar, olha, o meu filho vai ficar no meu lugar trabalhando enquanto eu me recupero e depois eu tomo o lugar dele. And you know, he has to work very hard to make at least 1,000 bricks every day. E o filho tem que trabalhar muito duro para poder fazer pelo menos 1.000 tijolos por dia. That's like a lot. It's very difficult to make 1,000 bricks every day for one person. So that's why the whole family work to make 1,000 bricks. Então, what is the wage for that one? Okay, so então é muito difícil para uma pessoa só fazer 1.000 tijolos por dia. Por isso que eles chamam toda a família para ajudar. So the wage of making 1,000 bricks, the whole family works like 10 to 18 hours a day sometimes. 10 Então, to 18. Para 10 to 18 hours. Wow. fazer 1.000 tijolos, em média, eles trabalham de 10 a 18 horas por dia. Wow. And whole family works to make 1,000 bricks, and then they get only $4 a day. Então a família toda trabalha por dia para fazer 1.000 tijolos, eles ganham mais ou menos $4 por dia. And it's a very, very little amount to feed family only. Wow, E $4 por dia é muito pouco para uma família inteira para alimentar whole a família. family, and the whole family is for $4. And- They work 10 to 18 So, hours. It's a lot. Wow. 1,000 bricks for $4. Yes. No, Então, And how is the weather? Is it hot?
very hot. During summer, we have 48 to 50 degrees Celsius. That is 120 plus Fahrenheit. Oh Então, my goodness, that's crazy. É bem quente lá. Can you repeat the temperatures, please? 48 degrees Celsius 48 graus Celsius Wow. to 50 degrees Celsius. até 50, 48 Wow. graus Celsius. 110, more than 110, no? No, more than 120. Mais de 120 Fahrenheit. So they don't pass out like Então working? eles não desmaiam? Sometimes, because Às vezes sim. sometimes there is no shade. Não over tem there. sombra. Wow. They work out. I have some videos you can. Eu tenho alguns vídeos. Yeah, Pastor Marcio, can you send me the videos to my Oh, phone? yes, I will. Yeah, we're gonna pass some videos here during the. A gente vai passar alguns vídeos daqui a pouquinho. So in this way, they are living in a very, very tough condition. Então eles estão vivendo em condições muito difíceis. So what we have a project named Paid It All. Então a gente tem um programa chamado Já Foi Pago. So we pay the debt of the families A gente paga a dívida das famílias and we set them free. e a gente torna eles livres. So we bring their children into our schools. Então a gente leva as crianças para as escolas. We are teaching their children biblical based education. A gente ensina princípios bíblicos para essas And crianças. we are bringing these free families into our church. E a gente está trazendo essas famílias que foram libertas para a nossa igreja. And in this way, our church is growing in Pakistan. Então dessa forma que a nossa igreja cresce no Paquistão. Qual mais ou menos a média assim, do valor dessa dívida? Não dá para saber, né? Por causa que são acidentes que acontecem, mas em médias em dólar, o que é uma família endividada? So I know it's hard to estimate, but do you have an average of the amount of the debt that these families have? Yeah, normally they have a different amount of the debt, but it ranges from $2,500 to 3,000 plus. Geralmente é entre 2.500 a 3.000, às vezes mais, Dólares. dólares. Ok. Eu tenho uma pergunta também, questão assim da perseguição. Como o pastor falou que tem vários life groups e várias igrejas, né? Como que é assim pra gente entender? Porque a gente tem uma mentalidade que não sei se é assim lá, que às vezes é meio escondido, ou se não é. Como que é assim a questão da perseguição com o governo, com tudo assim? Can you explain a little bit on how the whole persecution aspect of things is? Because we don't, from here, it's hard to gauge, it's hard to understand what that means, right? Persecution is everywhere in Pakistan. A perseguição está em todo lugar no Paquistão. The non-Muslims, they are facing persecution. Os não muçulmanos estão sofrendo perseguição. It is very common in the villages, not common in the cities. É muito comum nas vilas, nas áreas mais rurais, e não é comum a perseguição nas cidades Because mais in urbanas. cities the people are educated, they know about Christianity, they know about Islam, so there is not a very strong persecution. But in the villages, there is a strong persecution. Como nas cidades grandes, as pessoas têm mais educação, nível maior, e eles são mais, digamos, né, amigáveis. A perseguição é bem menor. Mas no interior não é bem assim, no interior The people, extremismo. the majority people, they think that Christians are untouchable, they are unholy. A maioria das pessoas considera os cristãos que são os intocáveis, são os amaldiçoados. I just want to share one or two examples. When I was in my childhood, I was not allowed to drink the water in the same glass the Muslims was drinking water. Só um exemplo, quando eu era criança, eu não era permitido a tomar água nos mesmos copos que os muçulmanos tomavam. And the second story I just want to share with you that my wife, she was just 11 or 12 years of age, and one day she was passing through in a marketplace with her mother. E uma vez a minha esposa, ela tinha mais ou menos 12 anos de idade e ela estava no mercado com a mãe dela. And suddenly she saw a vendor, ice cream vendor. He was selling ice cream in the street. E ela viu um vendedor de sorvete na rua. And she asked her mother, I want to eat ice cream. E ela pediu à mãe, eu posso ter
eu quero um sorvete. So vendor gave her a ice cream in a bowl like this ceramic bowl. Então ele deu um sorvete numa tigela assim de cerâmica. So when she was eating, she hardly take 1 or 2 spoons, and there was a person passing through, and he complained to the vendor, "Don't you know that they are Christian and you give ice cream into the same cup?" E passou uma pessoa e falou com o vendedor, por que você está fazendo isso? Você não sabe que eles são cristãos? Por que você está vendendo na mesma tigela? And when he knew that they are Christian, he snatched that cup from the hands of my wife. At that time she was 12 years old, and he break on the floor. Então o vendedor, ao saber que eles eram cristãos, tomou a tigela da mão dela e quebrou na frente deles. And you know, this is a psychological trauma. She didn't forget that at this age as well. Isso foi um trauma psicológico muito grande, que até hoje isso marca a vida dela. So this type of things we are facing. Sometimes we face discrimination when we are applying for the jobs. We do not get the priorities. The Muslims, they get the priorities in receiving jobs and other. Por exemplo, quando a gente está tentando achar um emprego, é muito difícil, porque os muçulmanos sempre têm prioridade. A gente sofre todo esse tipo de discriminação. Além dessa discriminação, existe algum caso, deve, né, sempre existir, de caso extremo, de chegar até matar algum cristão, assim, ou alguma história que o pastor já conheceu, de alguma coisa assim? Você tem algum... And do you have like a story or an example that you know? Does the persecution get as far as people dying because of it? Yeah. Can you share any stories? Yeah, there is. You know, we have many challenges. Nós temos muitos desafios. One of the biggest challenges that we have a blasphemy law. A gente tem uma lei chamada a lei da blasfêmia. Blasphemy law, it says that if somebody disrespect Quran or disrespect Muhammad, the prophet of Islam. E é uma lei que diz, se alguém desrespeitar o Corão ou o Maomé, so the punishment of disrespecting Quran or Muhammad is hang till death. Wow. E a consequência de quebrar essa lei é ser enforcado. So this is a good Até a law. morte. Até a morte, We do not want to disrespect any religion, any prophet. E a gente não quer desrespeitar nenhum tipo de religião, nem profeta. But some fanatic Muslims, there are very little extremists. They are using this law against Christians or other non-Muslims. E por mais que a gente não é nossa intenção de forma alguma desrespeitar, né, nenhum tipo de religião, mas alguns extremistas muçulmanos, eles usam disso como pretexto para poder punir cristãos. If they have any issue between Christians, they use a drama, they make a plan against them, and they say that, they have did the blasphemy, they have disrespect our religion, and they started accusing them, and they can do anything, they can kill them. E se eles tiverem qualquer tipo de desavença com um cristão, eles vão inventar uma história e achar falsas testemunhas para poder usar dessa lei e falar que o cristão falou alguma coisa de Maomé, enfim, para poder meio que se vingar através dessa lei e se aproveitar dessa lei. We have protection from government, but before government departments come to save us, many people they come and they kill the people. A gente tem proteção do governo, mas até o governo vir proteger a gente, muitas vezes já é tarde demais. As próprias pessoas vêm e matam And os I cristãos. think this is happening just because of the uneducation. E eu acho que isso está acontecendo simplesmente pela falta de educação. Most of the people they are illiterate. A maioria das pessoas são analfabetos. I just want to share a very recent incident that happened in my city. Eu vou só compartilhar um incidente que aconteceu recentemente na minha cidade. There is a couple who was living in Dubai. He came to Pakistan. Tem um casal que eles estavam morando em Dubai e eles vieram ao Paquistão. And the female, the wife of that husband, E a esposa do marido, she was wearing a shirt
there was some calligraphic in Arabic language. E ela estava com uma camisa, vestindo uma camisa com alguns escritos em árabe. And they both were passing through a marketplace. E os dois estavam passando por um mercado. And somebody, uneducated people, they saw, oh, maybe this is a Quranic verses over there. E algumas pessoas que não entendiam direito acharam que eram uns versos do Corão ali. And they came and started accusing, oh, you are doing the disrespect of the Quran. Why you are wearing this type of the shirt? E começou a apontar e dizer, por que você está desrespeitando o Corão? Por que você está vestindo esse tipo de camisa aqui? And they called many people to kill her. E muitas pessoas... They actually killed her? Yeah. E muitas pessoas começaram a juntar ali e eles acabaram matando essa mulher. But there are some people, they rescued them and they put them into a shop and they called the police and then police came and they rescued that couple. E depois teve um pessoal que se juntou ali, colocaram esse casal num lugar até a polícia chegar. A polícia chegou, resgatou eles. Even that couple was Muslim. Wow. E esse casal que eu tô falando, eles eram muçulmanos. Yeah, they were Muslim even there. So if I believe if they were Christian, oh, there will be no way that they will be saved. So the lady was using. I'm sorry, you can translate. Então a mulher estava usando. So she was using a shirt. She was having a shirt, and on that shirt there was a print of Arabic calligraphic. That was just few words. Ela era uma mulher que estava vestindo uma camisa com alguns escritos em árabe. Só que essas pessoas não sabiam ler. Mas eles achavam que estava falando mal do Corão. And that man understood that maybe these are the Quranic verses. Como ele não sabia ler, ele pensou que fosse. Começou a apontar e falar. And what happens when they kill people? The government do something with them? Normally they put if somebody killed another person, normally they put into the jails, into the prisons. Então a pergunta foi o que o governo faz sobre isso, né? E ele falou que geralmente o governo eles colocam essas pessoas a julgamento, enfim, e prendem essas pessoas que matam. So they use this blasphemic law against non-Muslims to take revenge. I have another story. It's a very famous story. You know, there is a Sri Lankan person who was working in Pakistan. Tinha uma pessoa do Sri Lanka que estava trabalhando. Essa é outra história. A pessoa do Sri Lanka estava trabalhando no Paquistão. He was working as a top manager in a garment factory. Ele estava trabalhando como um manager ali de uma fábrica do governo. He was a very good administrator. Ele era um administrador muito bom. So you know, whenever you have a good administration, there are some people who do not like to be disciplined. Então, quando tem alguém que é bom no trabalho de administração, algumas pessoas não aceitam a disciplina. So some workers of that factory, they were very against of him because he was asking to do work according to the rules and regulations of the company. Então, algumas pessoas não estavam gostando da forma que ele estava gerenciando ali essa companhia. So one day they made a plan and they said that they accused him that he did disrespect to their prophet, and he made a very bad statements against their religion. Então, chegou um ponto onde umas pessoas começaram a acusar esse manager que estava falando mal do Corão, enfim. So all the workers, they get together. Então todos os trabalhadores ficaram juntos ali, se juntaram. Bring him into the ground, they beat him e começaram a bater nele muito mal. And when he became faint, they put petrol on his body and they burned his. E quando ele desmaiou, eles colocaram gasolina ali no corpo dele e queimou ele e ele morreu. So this type of thing. Was he a Christian? I don't know, but he was he's supposed to be Christian, I think. Eu acredito que sim, que ele era cristão. Não sei exatamente. So they burned him. Wow. There are many stories if you can Google it. Tem muitas histórias se você colocar no Google. So the persecution is not just for Christians, no, it's for non-Muslims. Non-Muslim. Okay. Even you know, even if they found some Muslim, he did disrespect to Quran or did anything against the holy book Quran or Muhammad, they
they can kill him. Qualquer pessoa, independente, acontece mais com não muçulmanos, mas até muçulmanos, qualquer pessoa que se respeitar o Corão, ou se ele for acusado de desrespeitar também, não sobrevive. And, you know, 2 years ago, we had an attack on our school. 2 anos atrás? Há 2 anos atrás tivemos um ataque na nossa escola. Yes, we were having a children chapel in our school. A gente estava tendo a capela das crianças Our ali na children, escola. they were worshiping God. They were having a worship songs, and suddenly some people they came and they broke our gate. Eles estavam ali adorando a Deus e vieram um pessoal e simplesmente quebraram os portões e entraram. They have rods and weapons in their hands. Eles tinham armas nas mãos. First, they broke my car and they broke the motorcycles of our staff and teachers. Eles quebraram meu carro, quebraram as motos dos nossos professores. And they tried to enter into the hall where we were having kids service, but thanks God, we called the police and police came and they arrested them very well in time. E eles tentaram entrar onde as crianças estavam, mas graças a Deus a gente ligou para a polícia veio no tempo certo para poder impedir. This type of things we are Wow. Então essas coisas acontecem lá com frequência. Wow. That is wow. I didn't know it was that like intense. Eu não sabia que era tão intenso assim. So yeah. Wow. Question. Perguntas. Não, amor. Wow. Eric, tem alguma pergunta, Eric? O Eric. Hoje eu tô na tradução. So thank you. If you have a question, thank you very much for giving me this opportunity. Pastor, thank you. And I just have one prayer request to you. Sure. Eu tenho um pedido de oração. You know, we are working in Pakistan and we need your prayers. E a gente tá lá no Paquistão, a gente precisa muito das suas orações. The land where we are working, it's not an easy land. A terra que a gente está trabalhando não é muito fácil. We need your prayers, we need your financial support. Nós precisamos das suas orações, do seu suporte financeiro, So that we can carry on this school and all our activities in Pakistan. para que a gente continue as escolas e as nossas atividades no Paquistão. Isso é tudo. Amen. We're gonna be praying and for sure for whoever's watching. A gente vai estar orando por vocês. We could maybe find a way so if someone who watches and wants to like give support financially talking. E a gente vai achar uma forma de quem quiser dar suporte para poder enviar os recursos. Can call us or send a message, or I don't know if you have some way that. Yes, we have a ways to contribute. We have a website. Nós temos um site para quem quiser contribuir. And that is very easy. E é muito fácil. mercyangelspk.org. Can you say it one more time, please? mercyangelspk.org. And on that website, you can find a Zelle and PayPal to donate something. E nesse site tem o Zelle e o PayPal para quem quiser fazer as One doações. child cost us $30 per month for education, for school uniform, for books. So anybody, if he want to sponsor one child, he can contribute $30 per month per kid. Wow. Então, para o custo médio de dar suporte a uma criança para dar educação, para comida e tudo isso é de $30 por mês. Então, se você quiser contribuir com pelo menos uma criança, esse é o custo, é $30 por mês. So in the website, we can go in and just contribute every month. Yeah. Do a kind of registration or something. Yeah, well, we have a system over there. If you go to the PayPal, you can pay one time, or you can say that it's a monthly contribution, weekly contribution, yearly contribution. No PayPal tem lá a opção se você quiser fazer a doação de uma vez ou que acontece todos os meses. Even you can pay Mensal. through the credit cards. Você pode usar até cartão de Very crédito se good. você quiser. And the most important prayer that I need for my country, pray for the
economic prosperity of the Pakistan, government of the Pakistan, and the army of Pakistan, so that they can have a peaceful environment in Pakistan. E a oração importante para mim é para que vocês orem para a prosperidade do Paquistão, para que haja paz no exército também, para que haja paz. E, Ok. Amen. Amen. Pastor Márcio. Tem gente que acha que é difícil servir o Senhor ainda. É verdade. there's still some people who think it's hard to serve the Lord here. Onde país né, nós temos muita liberdade, né? And we have such freedoms here. Isso traz despertar para nós, para o povo cristão, né? So this is a wake-up call for us Christians. Uau. A gente não tem realidade às vezes do que é viver, né, num país, né, como esse, né, perseguido, e as dificuldades que tem, né? Então, uau. Yeah, sometimes we have no idea what people in these countries go through because of the persecution. E a importância do chamado do pastor Peter, né, do pastor Simon Peter, a importância do chamado dele, aquilo que Deus tem feito na vida dele, né, é muito lindo ver o que Deus está fazendo através da vida dele, né. And it's beautiful to see what God is doing through Pastor Simon Peter, your calling, and it's beautiful to see that. E nós vamos continuar orando, né, dando suporte também, e a obra de Deus vai avançar ali. And we're going to continue to pray and support as well, and the work of God is going to continue through. Amen. We believe. We believe. And I just want to say last statement that Eu só quero falar a última coisa. and I want to encourage the young people Eu gostaria de encorajar as pessoas jovens, go for the missions. vá para as missões. Find out the purpose of God that He has in your life. Ache o propósito que Deus tem para sua vida. And if you are called by God, E se você foi chamado por Deus, don't worry about anything. não se preocupe Amém. com nada. Amen. Because if you are called, He will give you everything that you need to do missions. Porque se Ele te chamou, Ele vai te dar tudo que você precisa para ir para as missões. Because He said that all the authority in heaven and on earth is Amen. given to me. Porque Ele falou que toda autoridade no céu e na terra foi dada a nós. He said all the authority. Ele falou toda a autoridade. Wow. Therefore, go to the nations and make them disciples Então vá para as nações e faça discípulos. and baptizing them with the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. E batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. And in the last, he said that I will be with you till the end of the world. Ele falou que eu vou estar com você até o fim dos Amém. tempos. So this is the promise of God that He will live with us. E essa foi a promessa de Deus, que Ele vai viver conosco. And if God is with us, who Wow. can be against us? Oh, yes. Se Deus Aleluia. está Glory conosco, to quem God. será contra nós? Amen. Aleluia. Amen. Eu queria fazer uma última pergunta para encerrar minha I'd like to participação. ask Sabia, Tiago. Eu tava esperando esse Esperando. momento. I'd like to ask a last question. Eu gostaria de saber, a gente né, vê que nesses lugares onde que os cristãos são perseguidos, que existe, quando é falado o nome de Jesus, existem muitos milagres, né? Existem curas, eu queria que o pastor contasse alguma história de algum milagre, assim, que foi algo sobrenatural, porque onde né, existe esse pecado, superabunda a graça, né? Amém. Então nós cremos que o pastor deve ter vivido muitas experiências a respeito disso. And we know that in these places where sometimes there's a lot of persecution and there's a lot of scarcity of resources and other things, there's a lot of miracles that happen. So I'd like, if you'd like to share any testimonies of something incredible that marked your memory. Like the miracles? Yeah. Yeah, miracles. Okay. You know, we used to make the big crusades in Pakistan. Every year we make at least one crusade in Pakistan. E pelo menos uma vez por ano a gente faz uma cruzada no Paquistão. This is the crusades we made through our ministry, but there are so many other ministries, they are having the crusades every year. O nosso ministério a gente faz pelo menos uma, mas tem outros ministérios também que fazem And cruzadas there are no Paquistão. many miracles happening among Christians, not only among Christians, but Muslims, they are also having the experience of the healing from the sickness, from the tumors, from the cancer, from the
from the deaf they can hear, the blind can see during this. Tem muitos, nessas cruzadas tem muitos milagres, não só com cristãos, mas com muçulmanos também. Que tem pessoas são curadas de surdez, de cegueira, de câncer, de uma infinidade de enfermidades. Even last year we had a crusade that is a digital crusade. O ano passado, o ano passado nós tivemos uma cruzada que foi uma cruzada digital. And one of our friend, he's a Brazilian, but he lives in USA. His name is Ruben Cunha. E um dos nossos amigos, ele é brasileiro, mas ele vive nos Estados Unidos. É Ruben Cunha. C-U-N-H. Cunha. So he was preaching on the Zoom. E ele estava pregando através do Zoom. And we were showing his picture on the big screen in the big crusade. There were more than 10,000 people. Wow. E tinha uma cruzada que a gente fez lá, que a gente projetava com 10 mil pessoas. A gente projetava o Zoom, o rosto dele ali. And he was preaching in the English and I was translating him for the people over there. E ele pregava em inglês no Zoom e eu traduzia lá para nossa língua. And after that crusade, we prayed for the sick people. E depois dessa cruzada, a gente orou para as pessoas que estavam enfermas. And there were many healings. There was a boy who was blind for 10 years. Wow. E houveram muitos milagres de cura. E um deles foi um menino que tinha 10 anos que ele estava cego. And God healed him and opened his eyes and started seeing. Wow. E Deus curou ele, ele abriu os olhos e começou a enxergar. Wow. There are some more people who was not able to hear and they started hearing. Tinha outras pessoas também que não conseguiam escutar e depois passaram a escutar. There are many tumors, they are removed, yes. Muitos tumores foram removidos também. So there are many miracles are happening. Tem muitos milagres mesmo que acontecem lá. Thank you, Pastor. Aí, Tiago. Glory to God. Pastor, thank you very much. Thank you for sharing everything here. Muito obrigado por compartilhar tudo aqui, pastor. It's an honor to have you here. É uma honra ter aqui. Muito obrigado. You can always count with us. Pode contar conosco sempre. We're always praying for you guys right there. Estamos sempre orando por vocês lá. And declaring that God will do like great miracles. Amém. E declarando que Deus vai continuar fazendo muitos milagres lá. We always say where God guides, He provides. A gente fala onde Deus envia, Ele dá recursos. Yes, so I'm sure you know better than us. E eu tenho certeza que você sabe isso melhor do que a gente. So yeah, God bless you guys there a lot. Deus abençoe vocês lá. Amen. And obrigado. That's good. Gente, a gente está finalizando nosso podcast hoje. So we're wrapping up today. É muito bom ter o pastor Simon aqui com a gente. It's very good to have Pastor Simon here with us. Compartilhem esse podcast. Share this podcast. É poderoso ver o que Deus está fazendo não só nos Estados Unidos, mas nas nações. It's powerful to see what God is doing not only in the US but in all nations. E a gente sabe que essas nações são nações onde os cristãos são perseguidos. And we know that these nations are nations where Christians are being persecuted. Mas a gente sabe que o cristianismo, o evangelho está crescendo ali. But we know that the gospel is growing over there. Por causa de homens como o pastor Simon. Because of men like Pastor Simon. Que decidiram gastar a sua vida para o reino. Who decided to spend their lives towards the kingdom. Very good. Amen. Pastor Márcio, quer dar algumas últimas palavras para quem está assistindo? Amém. E como o pastor Simon, ele disse para nós estarmos orando, vamos estar orando mesmo e crendo. Quero falar bem rápido aqui para trazer uma edificação na fé do pastor. As Pastor Simon was saying, we should always be praying for them. Sim, antes de nós assumirmos a Bangladesh também como supervisor ali, minha mãe teve um sonho e eu acredito que isso que é para toda a Ásia ali. So before we started to work with Bangladesh, my mom had a dream for all Asia. E ela viu como uma terra muito seca. And he saw that land as a very dry land. E
E era como a gente lançava sementes. And it was as if we would throw the seeds. Mas a gente perguntava como que vai nascer algo numa terra tão seca. And we would ask ourselves, how is something going to grow in the dry land? E Deus falava com ela, olha o que vai acontecer. And God would show her, look what's going to happen. E ela começava a ver, de repente, naquela terra seca, começar a brotar, a nascer. And she would see all of a sudden things starting to grow from that dry land. O que nós cremos e temos declarado And what we believe and we've been é declaring que Deus vai mandar is that God is going to send um grande avivamento. Amém. a big revival. E muitas pessoas vão ser salvas. And a lot of people will be saved. Os olhos espirituais deles vão ser abertos. Their spiritual Amen. eyes will be open. Que aquilo que é impossível para nós Because what's impossible to us, não é impossível para Deus. it is not impossible to E God. nós vamos ver And we're going to see ali todo o Paquistão, all Pakistan, toda a Ásia all Asia sendo impactada pela glória de Deus. impacted by the glory of God. Amém. A Bíblia diz que toda a terra se encherá The Bible says that all earth will be filled do conhecimento. of the knowledge, E nós estamos aqui and we're here para pregar as boas novas do Evangelho. to preach the good Aleluia. news of the gospel. Que Deus abençoe. É um prazer, pastor. God bless you. It's been a pleasure. Thank you so much. E, gente, para vocês que estão assistindo, em algum momento do noso podcast, For you who are watching now, você vai ver o vídeo and at some point in the podcast, there's going to be a video que nós comentamos aqui that we talked about here sobre as crianças trabalhando, about the kids working como escravos ali, né, fazendo as os slaves tijolos, in the brick factories, as fotos também. the pictures as well. Então eu gostaria de incentivar So I'd like to encourage you você a investir nessa obra. to invest in this work. Talvez você, eu queria ser um missionário, mas você talvez não tem condições de ir, né? Mas você pode investir financeiramente falando. Maybe you have you want to be a missionary, but you can't for one reason or another, but you can still invest in this work. Eu queria incentivar vocês a realmente investirem. So I would like to encourage you to really invest. Nós tivemos nosso próximo podcast. Come on! Hallelujah!